Hoje à tarde, depois de semanas sem falar com a imprensa, o governador Carlos Moisés concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Fernando Machado, do SBT Meio Dia. O governador falou sobre um momento conturbado e os pedidos de impeachment que tramitam na LESC. Vamos acompanhar. Surreal o que acontece em Santa Catarina. O que se observa é um movimento quase que de terceiro turno, um movimento de inconformismo com quem perde a eleição, com quem entende que o caminho do impeachment, a banalização do processo de impeachment, que é um instrumento da democracia, que é um instrumento importante, possa ser utilizado para qualquer fato sem justa causa, sem razão jurídica. Fragilidades todos temos, todo lugar de exposição gera, né, todo o governo, a chefia, todo lugar difícil de estar, ele gera fragilidades, vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades têm que ser aceitas, o ataque, as críticas. Agora, esse tipo de procedimento, ele realmente é um golpe contra a democracia, uma ofensa ao processo democrático. O discernimento de separar se isso é cabível ou não, inclusive por atos até praticados dentro da própria Procuradoria da Assembleia Legislativa, é do seu presidente. Ou seja, então, isso não deveria ter sido dado seguimento na nossa avaliação. Nós lamentamos esse fato, tanto contra a vice-governadora quanto o governador, e a nossa relação deve ser uma relação republicana, de independência e de harmonia entre os poderes. O processo de pandemia do ano de 2020 que nós vivemos, ele afasta todos. Como nós não tínhamos um governo de coalizão, um governo em que havia participação efetiva de composição de primeiro escalão de governo, de parlamentares ou de integrantes ou de indicações da Assembleia Legislativa, é natural que essa relação tenha se abalado pelo próprio distanciamento. No momento agora de reaproximação, a gente percebe claramente que a gente retoma apoio de alguns parlamentares para superar essa crise. Alguns parlamentares, inclusive, têm dito que não se trata de uma troca, se trata de mera justiça, então analisam o processo, avaliam que realmente não há justa causa e têm se comprometido com o governo de não votar favoravelmente ao processo e à continuidade do processo de impeachment. Nós estamos conversando com praticamente todos os deputados. Existe uma pequena minoria que realmente extrapola na sua fala, politiza demais esse momento, mas a maioria, a grande maioria dos deputados de boa-fé, que a maioria é de boa-fé, tem conversado com o governo, tem se sentido muito desconfortável com esse momento político, porque passa a política de Santa Catarina, como você bem colocou, o que acontece na política de Santa Catarina, e esse movimento não é só aqui em Santa Catarina, também fora do estado, isso tem repercutido. E nós observamos que o governo cresce no sentido de obter apoio para superar esse processo, né, político, meramente político, sem fundamentação jurídica, sem justa causa. Bom, muita conversa, muito diálogo é o que a gente tem feito, o que a gente se propôs a fazer, não só com a sociedade, que também rejeita o processo de impeachment, é importante que se diga, esse é um momento em que os catarinenses não querem as intrigas, as brigas, isso não ajuda em nada, e essa politização extrema, transformar isso em processos de ruptura com o sistema democrático, num momento de tanta fragilidade, em que a gente cuida da saúde dos catarinenses, como um ato até de covardia, eu diria, nesse momento em que se bebe água no rio, e que se abaixa a cabeça e as pessoas veem uma afronta ao processo democrático, à legitimação que o governo tem dada, entregue pelo cidadão catarinense, um momento extremamente inadequado. Então, isso é percebido também pelos parlamentares, que têm muita cautela no seu voto e também têm uma responsabilidade. Nós temos um processo de investigação em andamento que deve indicar quem é o responsável. Então, qualquer processo de pré-julgamento hoje a respeito de respiradores é uma precipitação, né? É uma precipitação baseada em ilações e não deve prosperar. Então, a gente entende que os órgãos competentes, o Judiciário, o Ministério Público, devem concluir a respeito desses fatos para aí, então, se apurar responsabilidades. Tanto ela quanto eu sabemos que nesse processo todo a vontade de retirada de ambos tem uma razão especial de ser e para isso precisamos estar juntos de trocar o governo.
Esse é um processo natural. Houve a citação de um governador, nem sequer do governador Moisés foi citado nesse processo, e coube ao Ministério Público entregar sem juízo de valor, é importante que se diga, ao STJ para que ele investigue e vai cumprir o seu papel constitucional. Eu nunca fui político, nunca fui síndico de prédio, nunca fui vereador, nunca fui eleito a nada. Então, uma vez colocado aqui, nós juntamos a experiência administrativa que nós tínhamos e temos, né? o que resultou em números positivos, e eu penso que na política nós estamos aprendendo. Né? Estamos aprendendo a nos relacionarmos com os deputados, estamos criando outras alternativas de aproximação, porque os deputados não gostam de interlocutores, gostam de falar com o governador, e é natural isso, e é para isso que a gente está aqui. E eu penso que nisso a gente vai aprendendo. Eu sempre costumo dizer que as coisas que aconteceram deveriam acontecer, até para que elas revelassem lados, revelassem objetivos e interesses escusos, espúrios de muita gente, e a partir desse conhecimento a gente começa a criar novos elos, novas alianças. Entramos com essa arguição de descumprimento de preceito fundamental para que o STF defina, solicitando ao STF que interprete a legislação que é de 1950 do processo de impeachment, e ela normalmente é bicameral, Câmara e Senado, para que ela seja adaptada à realidade dos estados brasileiros. Então não é específico do nosso caso aqui, mas ela vem para dar luz, para trazer luz de interpretação e dizer o que é recepcionado ou não pelo STF à luz da nova Constituição de 88 desse processo de impeachment. Nós temos muita coisa que está sob a sombra, que não está clara e que os estados não podem definir de per si.